Boa noite, meus lindos e meus lindões. Aqui no Facebook, estou com a camisa limpa hoje, nova hoje. Aí a Mel ficou rindo, eu falei, por que, Mel? Tá feio? Não, pai, porque tu parecendo um menino novo. Né? Verdade. Mas aí, ó, que benção. Então tá bom, né? Então tá bom, menino novo, muito não é menino velho, né? Essa é a realidade, é menino velho. Boa noite aqui para os amados do YouTube, os amados aqui do Facebook. Aqui sempre o Antônio, ele tava falando aqui, que fica escondido, rapaz. Aí o Marcelo falou que Deus cura os obedientes, por isso que o Antônio está aqui, obediente, ó, quietinho, sempre nesse lado. Vamos orar, Antônio? Ora aí, queridão. Amém. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, com um propósito de entregar a Tua mensagem, meu Pai. Assim como o Senhor tem falado ao o coração do irmão Marcelo, meu Pai, que essa palavra que nós vamos estar estudando, falando desse personagem, meu Deus, que ela venha nos ajudar, meu Deus, a obedecer os Teus ensinamentos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor esteja abençoando a vida dos que estão nos assistindo através das redes sociais, Sim, meu Pai, Deus. em nome de Jesus Cristo, que as preocupações deste mundo, meu Pai, possa agora, meu Deus, sair de lado, para que nós possamos nos concentrar somente na Tua palavra e receber, meu Deus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Assim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Daniel tá ligadinho lá com o nome da cidade, Daniel lá. Quem? Daniel, seu Ah, Daniel, lá. de Aracaju, Fala com ele aí. Sergipe lá. Daniel, a paz, Daniel, Eliana, a família toda aí, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aí que tem nos acompanhado. Boa noite, Eliana. Um abraço, Eliana. Boa noite para todos que estão conectados conosco. Outra Eliana, não, falando da Eliana, porque tem Eliana e tem Elaine, estou confundindo com Elaine, mas é Eliana mesmo, Santos, lá de Pernambuco. Deus abençoe. Vamos nos assentar então, é Sergipe. Vamos nos assentar aí, queridos. Eita, tá apertadinho aqui, que benção, hein? Fala aí, Marcelo, vem aí, como é que é o tema aí, rapaz? Compartilha aí conosco. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Planeta Terra, pastor Marcos. Planeta Terra, Antônio. Planeta Terra é um peso, Misericórdia, essa Senhor. mensagem ela vai com certeza, né, chegar a muitos lugares aí que a gente nem vai imaginar, né? A gente vê assim, às vezes nas redes sociais, as pessoas falando assim, de onde você estiver vendo este vídeo, digite aí a cidade, o estado, né? Que é pra gente estar acompanhando, né? Pra ver até onde está chegando, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela circula numa velocidade muito rápida mesmo. E hoje o que a gente vai fazer é apenas falar do amor, do carinho e da proteção de Deus, como o tema já fala, irmão Marcelo, pastor, os ouvintes que estão aí, está na descrição aí. Deus cura os que obedecem, ou seja, os obedientes, aqueles que querem obedecer. Irmão Marcelo? Aleluias. Irmão, sempre bom você estar aí conosco aí, ó, dando um joinha, mostrando aí que está entendendo. Dê um joinha aí, compartilha aí Manda compartilhar. cada um aí que vocês conhecem, Os grupos, né? com os grupos aí, e leve a palavra. Depende de você também levar a palavra do Senhor a cada canto do mundo. O tema, irmãos, ficou assim: Deus cura os obedientes. Onde nós vamos ver isso? Lá em 2 Reis, versículo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 10. Eu coloquei o número 10, versículo 10 como um texto base. O versículo 10 aqui, ele nos ensina, irmão, que as coisas de Deus não são como as coisas humanas, não são como a gente pensa que é. E esse tema, esse versículo base, ele nos ensina a como Deus age, como Deus usa pessoas, usa profetas, pastores. Irmãos, é duro e muitas vezes é dura a palavra do Senhor, como a gente vê, a gente sente, nós somos seres humanos. Deus é amor, mas Deus, Ele é justiça.
Aqui a gente vai ver que Naamã chega na casa do profeta. Vamos estar lendo? Pastor Márcio, Antônio. Versículo 10, irmãos. Capítulo 5, versículo 10. Segunda Reis. Diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificada. Olha, irmãos, Naamã, um homem conhecido na Bíblia, um homem que era um homem respeitado na época, um general, um homem com certeza inteligente, intelectual, um homem de aparência, olha aí, irmãos, com certeza uma aparência vistosa para quem ouvia todos os dias, pastor Márcio. Ele escondia algo, irmãos, mas a gente vai ver aqui daqui a pouco. Olha aí as características de Naamã, um general. Ele era, depois do rei daquela cidade, o rei da Síria. Depois você tinha que falar com um general, irmãos. Quem era o general? Naamã. Olha aí que status tinha Naamã naquela época. Que status Naamã tinha. Então, Naamã era um cara respeitado, irmãos. E se a gente for ver a história de Naamã, como a gente vai recapitular aqui, voltando aqui no começo um pouco, e vamos entender a trajetória de Naamã, quem era Naamã, quem falou com Naamã, irmãos, quem levou a palavra para Naamã. Aqui nós vamos ter 4 personagens, irmão, importantes. Se o pastor liberar, a gente vai estar trazendo essa mensagem, pastor, antes de demonstrações. Hoje não está tendo. E a gente vai estar falando de 4 personagens, irmãos. A gente vai estar falando do profeta Eliseu. Vamos estar falando de uma menina, cuja aqui não fala o nome dessa menina, mas foi uma mensageira de Deus, e aqui para instruir Naamã a ser curado. Vamos falar de Naamã, que é o principal aqui, um dos principais. Irmãos, eu coloquei aqui para vocês entenderem aqui essa trajetória dessa palavra, desse ensinamento de Deus aqui. Jesus, irmãos, eu esqueci de falar, o Jordão, a gente vai falar do Jordão. O Jordão foi peça fundamental para que Naamã fosse curado. Eu coloquei aqui o Jordão, irmão, representando Jesus. Jesus é o Jordão aqui. A lepra de Naamã, irmãos, Naamã era leproso, um homem leproso. Eu coloquei a lepra de Naamã como um pecado. E a menina é a palavra. A menina, ela vai representar a Bíblia. A palavra que foi ministrada dentro da casa de Naamã. Essa palavra entrou na casa de Naamã. E Eliseu, que é o Deus Todo-Poderoso, o homem que vai direcionar a cura aqui de Naamã. Então, irmãos, se você puder voltar aí um pouco, Antônio, se você quiser ler aí o versículo 1, Antônio, vamos estar indo por partes. Irmãos, nós estamos lendo aqui a história de Naamã. Foi um homem, como o Marcelo aqui falou, que recebeu cura. Mas para essa cura chegar nele, nós vamos aqui dar uma recapitulada, voltar um pouco a história para nós entender o contexto dessa cura sobre Naamã. Tem até uma música que foi escrita, que se eu me humilhar, tá mais ou menos assim, eu receberei cura. E aqui, irmão, no capítulo 5 fala assim, o primeiro versículo fala: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, irmão, ele era um guerreiro valente. Muitas vezes nós possamos ser um guerreiro valente, nós possamos ser de alta
Estatura. Eu vou, meu irmão, me aperfeiçoar ainda nessas palavras. Estaturas. Mas ele sofria de uma grande enfermidade. Ele precisaria de uma cura. E aí, irmãos, como o irmão aqui falou, que entra uma outra personagem. E essa personagem que entra pode ser eu, pode ser você, como qualquer um de nós aqui, que é a menina. A menina, ela foi pega lá em Israel, né? Aí ela se tornou como uma escrava. Mas ali, o que ela tinha no coração, ninguém podia tirar. E ali, quando ela percebeu que aquele comandante, aquele homem, precisava de uma cura, com certeza aquilo incomodava ele, com certeza aquilo ali talvez cheirava mal, né? Porque a gente vê, quando Jesus cura os 10 leprosos, eles eram afastados, e aí com certeza, aquele homem ele se preparava muito para ir às batalhas, né? Porque a história fala que os leprosos, eles eram afastados, ou seja, eles eram excluídos, eles tinham um lugar separado. Mas essa menina, quando percebe isso, ela fala: quem? A mulher do Naamã. E fala: como seria bom se o meu Senhor... Olha para você ver a obediência, quando a gente tem Deus, a palavra, né, que é a libertadora, a palavra nos liberta, irmão. E essa menina, ela sabia quem ela estava falando e quem ela estava mandando Naamã procurar. E aí, né, pastor Márcio, Marcelo, a gente vê que na história, Naamã, quando soube disso, ele foi atrás do seu rei. E aí, seu rei escreve um decreto, né? Se eu for para o Maranhão, o pastor, né, ele pode me dar uma carta para eu, quando eu chegar em um determinado ministério, apresentar. Porque eu tenho um pastor, eu tenho uma autoridade, né? eu tenho que ser submisso a uma autoridade, eu tenho que ter esse entendimento. Então, se eu apresentar essa carta, com certeza as pessoas vão dizer: ele é um servo de Deus, porque está aqui, né, tudo certinho, tudo relatadinho. Mas aí, irmãos, o interessante é que o rei de Naamã, o rei de Síria, manda a carta para quem? Para o rei de Israel, né? Mas a menina mandou procurar quem? O profeta, irmãos, né? Então essa carta, ela foi, vamos imaginar, irmão, começa a imaginar aqui com nós, né, pastor Márcio? Com certeza essa carta o rei começou a escrever: ó, eu estou mandando o meu comandante aí, o meu homem do braço direito, para que você cure a ele. Mas aí vamos dizer assim que o rei estava pedindo uma permissão para que Naamã chegasse até o profeta. Mas só que aí o que acontece? O rei de Israel, ele entende de uma maneira distorce. Ele fala: eles estão preparando uma armadilha para nos atacar. Por quê? Porque Israel, irmão, era um estado, né, pastor? Uma cidade, uma nação muito atacada. Era uma nação que era muito sofrida, muito perseguida. E aí é que nós começamos a imaginar e entender por que Deus escolheu Israel. Porque Deus, né, precisava de uma nação que o adorasse, uma nação que viesse buscar ele. E ali, o que o rei faz? Rasga as suas vestes, que fala a história. Mas, como ele tinha ido atrás dele, da sua cura, o profeta Eliseu, um profeta que a gente já ouviu falar muito, e a gente vai chegar nesse profeta, né, irmão Marcelo? Vamos sim, Antônio. Pastor Marcelo, continue aí, continue. Eu estou só aqui, quero Irmãos, alimentar. então aqui Antônio leu o versículo 1 e o 2, aonde ele falou aqui de Naamã, falou como era Naamã aqui, o que Naamã representava para aquela nação da Síria. E porém, irmãos, aqui o que me chamou a atenção, e eu falei com o pastor semana passada, estava lendo aqui e tal, e falei com o pastor: é sério, pastor? Deus era com Naamã? Deus era com Naamã? O pastor falou: era. Deus é por todos, Deus é com todos, né? Se você ler aqui, você vai entender que quando ele fala era
era um grande homem diante do seu senhor. Naamã era um grande homem diante do Senhor, o rei da Síria. E você vê aqui o S de Senhor está minúsculo. Então, não é Deus. Ele está falando de coisas terrenas. Então, era o rei da Síria, ele está falando aqui. E mais para frente, diz assim: e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento. O Senhor dava livramento a Naamã. Aqui o Senhor está escrito em letra maiúscula. Então a gente está aqui falando do Todo-Poderoso, irmãos. Aqui entra o Deus aqui e fala que Deus era com Naamã. Deus que dava livramento a Naamã. Mas deve estar se perguntando aí, mas Naamã, ele lutava contra o povo de Israel. O povo de Israel não era protegido por Deus? O povo de Israel era. Mas perante a Deus, irmãos, todos somos filhos. Quando a gente fala que Deus sonda o coração, né, pastor Antônio? Quando Deus sonda o coração, irmãos, não importa se é o seu vizinho, aquele vizinho que é uma benção, aquele irmão do trabalho que é uma benção, Deus é com ele. Deus não faz exceção de pessoas. Então Deus era com Naamã também, irmãos, para a gente entender aqui. E no versículo 2, porém, houve uma guerra. Naamã trouxe essa menina, que é mencionada aqui no versículo 2. Uma menina, irmãos, que fez toda a diferença na casa de Naamã. Antônio, pastor. Isso mesmo. E eu coloquei essa menina representando a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus entrou na casa de Naamã sem ele perceber, irmãos. Essa menina por muito tempo ali, com certeza escrava, mas estava todos os dias vendo o jeito de Naamã, como era sua esposa. Irmãos, para a esposa de Naamã dar atenção para o que aquela menina disse, para Naamã, chefe dos exércitos, ouvir aquela menina, dar atenção para aquela menina, falar que lá em Israel teria cura para Naamã, se ele fosse falar como um profeta, ele ia ser curado. O que a gente entende dessa menina? Como que era essa menina na casa de Naamã? Uma menina simples, uma menina que foi trazida como escrava. E os patrões olhar aquela menina e Naamã logo em seguida e falar para o seu rei: eu quero ir lá, eu quero ir para Israel. A serva da minha casa falou que se eu for lá eu vou ter cura. Olha, irmãos, como que essa menina, ela tinha um comportamento diferente. Como que a palavra que entrou na casa de Naamã fez a diferença? A palavra simples, irmãos. Essa menina ali era simplicidade. Ela veio de Israel, ela tinha um conhecimento da palavra. Ela falou ali com autoridade: vai lá, fala lá para o meu patrão, se ele for lá ele vai ser curado. Esse era o entendimento, irmãos. O Antônio, pastor, está aberto. Essa menina, pastor, pela sua simplicidade, creio que pelo comportamento cristão, um comportamento diferenciado, ela chamou atenção. A Bíblia, ela tem essa simplicidade. E quando a gente presta atenção na simplicidade que Jesus andou, que os seus discípulos, pessoas simples, porém direcionada pela palavra, irmãos. A menina não falou assim da boca para fora. A menina direcionou sabendo que a palavra que ela ouvia é a palavra, irmãos. A gente não pode sair disso aqui, da Bíblia, da palavra do Senhor. Então, essa menina, pela sua simplicidade, pelo seu comportamento de cristão, ela falou com autoridade, por Deus, que Deus deu a ela, porque ela tinha um entendimento. E às vezes, e ali talvez o acontecimento daquela menina que está ali, às vezes até inconscientemente, ela
ela não foi ali premeditada por ela, né? Porque ela é uma menina, o que ela fez ali naquele momento foi passar na simplicidade a sua experiência em conhecer o Deus de Israel. O que acontece aqui, irmãos, vocês que estão aí, nós vivemos hoje uma disputa religiosa, onde um quer ser melhor do que o outro, um quer ser mais intelectual do que o outro. Tem coisas que nós podemos relevar, mas tem gente que não dá ênfase às coisas que dá para se relevar, né? E ela não considera as outras, que no caso é mais grave. Então, o papel dessa menina ali, por mais que conhecedora da palavra, mas não tinha ali uma premeditação, a ida dela não foi algo programado por ela, porque era uma menina. Ela não sentou e falou: eu vou ser permitida, vocês permitam que me leve até a casa de uma pessoa e que eu entrando lá, eu vou fazer isso. Não, simplesmente ela chegou lá e ela, como uma serva conhecedora, sim, ela não perdeu a oportunidade. Na intimidade com a sua patroa, no momento ali das tarefas, e ela vendo a dificuldade, talvez a dor do Naamã, talvez as queixas que a patroa falava, se abria, ou ela pegava alguma coisa, ela ouviu alguma coisa, foi aí que entra a oportunidade. Aí entra a oportunidade, um convite, um desafio para um homem de alto escalão, um homem importante do exército, um comandante de respeito. Então ele foi também desafiado a ouvir uma menina, mas que tinha conteúdo, que tinha uma base, que tinha um fundamento, que tinha ali algo para realmente tocar o coração dele. Porque se ele não olhasse para essa menina também com esse olhar, ele não iria considerar. Mas espera aí, chamou atenção, falou: não, tem algo. Foi como você colocou, a menina aqui, simbolicamente falando, representa a palavra de Deus. A palavra entra na casa de Naamã através da menina, e isso é real, porque é a palavra que convence, é a palavra que muda o percurso, muda o pensamento, nos converte para um alvo, para um propósito. Então essa menina ali, usada por Deus, ela foi a peça fundamental que Naamã precisava, porque Naamã, ele tinha tudo, fisicamente falando, humanamente falando, ele tinha tudo que um homem pudesse ter e gostaria, né, de ter. Ele era o braço direito do rei. Esse homem tinha riquezas, ele tinha honras, mas ele não tinha o mais importante, era a sua cura, era a sua paz. E aí a palavra que ali estava dentro da sua casa, ela se manifestou, e nessa manifestação começou o processo de amadurecimento, o processo de conhecimento, o processo de profundidade. Ele foi se inteirando, ele foi se aprofundando, até que ele acreditou naquela menina. E aí ele procura quem? O seu rei. E o seu rei agora o é envolvido a participar desse negócio. E assim, queridos, começa todo o processo a partir daí, né, da participação da menina. Talvez Naamã era um homem que, ainda por Deus ser usado ainda para lutar e vencer as guerras, mas talvez era um homem que precisava ser mais quebrantado, ser mais testado, ser mais profundo no conhecer a Deus. E aí começa todo o processo. Isso serve para você, meu amado, serve para você que está aí, porque nós somos desafiados a passar por esse processo de mudança. Todos nós precisamos passar por esse processo de desafios. Nós somos desafiados em todo momento. Nós somos desafiados. Eu imagino ali Naamã na sua posição, ele sendo desafiado pela menina, e aí onde ele leva adiante
é esse desafio, né, Marcelo? Né, Antônio? Verdade. E vai até Israel a busca, né, em busca do seu milagre, da sua cura. E aí, irmãos, a sua ida aí vai passando por outras fases, né, Marcelo? Sim, Não sei se está dentro do seu contexto aí. tem muitas fases onde todo cristão, irmãos, esse homem aqui, no final ele vai conhecer a Deus, mas a gente está começando aqui o comecinho do processo de um cristão, de um homem que conhece a Deus, os passos que ele vai dar. Irmãos, esse homem, ele tinha tudo, pastor Antônio, ele tinha tudo, mas ele não tinha ainda o conhecimento de quem pudesse curar aquela lepra. Ele tinha dinheiro, irmão, riqueza. Olha aí para você ver que o dinheiro, que aonde nós estamos, aonde o status de cada um está, irmãos. Se ele tem um status, não interessa para Deus, não interessa. Mas chegou o ponto, irmãos, daquele homem está leproso, e a lepra ela não tinha cura, não tinha cura, dinheiro nenhum ia trazer a cura. Então é a palavra do Senhor que nos traz o verdadeiro, é a palavra do Senhor que traz, irmãos, o conhecimento. E principalmente nós seres humanos que somos totalmente dependentes do Senhor, cura, irmãos, tanto espiritual, porque aqui já estava começando espiritualmente, aqui já transformar Naamã. Olha aí como que a palavra foi transformando Naamã, e já Naamã, deu atenção para uma menina, irmãos, que ninguém dava valor, com certeza, naquele lugar da Síria, porque era uma israelita, era uma menina que era desprezada. Uma menina que foi desprezada, com certeza. Mas a palavra, irmãos, quando ela vai minando, essa palavra já estava na casa de Naamã. Então ela já ali estava minando tempos e tempos. Foi minando no coração da esposa e de Naamã. E a gente vai ver aí na próxima terça-feira os processos aí, como Naamã foi continuando essa caminhada, essa jornada, Antônio. Que não é fácil, Antônio. Essa jornada não é fácil. Amém, Antônio? Amém. Agora com tu, Antônio. Ei, Antônio, então Antônio hoje tá que tudo está acontecendo, Antônio. Ele não quer falar hoje não, pessoal, ele está emocionado aqui. Pastor, deu quantos minutos mesmo? Já acabou já, irmão? Já acabou, meu irmão. Você estava cantando. Então, irmão, nós chegamos aqui só na parte A, só na introdução, né? E aí, Naamã foi curado ou não foi curado? Na terça-feira nós vamos saber, né, pastor Márcio? E no domingo, meus lindos, vai ser uma expectativa, né, grande pela vinda da Alice pela primeira vez, né, na igreja. Alice vai ser apresentada, né, vamos estar apresentando a Alice, vamos estar fazendo a transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Vai ser uma honra receber a Alice, e o pai dela vai estar sendo o pregador oficial, né? Então vai ser uma festa. Então essa é a nossa expectativa. Você que está aí nos assistindo, não fique de fora, venha estar conosco no domingo, venha estar conosco, né? A quarentena já terminou, viu? Você não sabia? Pois, já terminou, né? Não existe mais quarentena, né? Nós andamos dentro de um plano, né, que foi estabelecido pela vigilância. A partir daí, então, a vigilância não vai nos impedir de cultuar o Senhor, né? Então não fique em casa, não fique só no online, mas venha cultuar o Senhor no presencial, venha sentir o calor humano, a presença também de Deus aqui no físico, junto com os irmãos, né? Então vai ser uma bênção aí a presença da Alice, a apresentação da Alice, aliás, e o pai dela como pregador oficial. E ainda temos vagas para o nosso churrasco de sábado. Você que está aí, vamos fazer o nosso churrasco no sábado às 19h30. Vai ser uma bênção também, né? Amém. A casa acaba pessoas lá, Marcelo? Umas 30? Umas 30 pessoas, então, cabe lá no nosso local, onde nós vamos fazer o nosso churrasco da comunhão, na casa da Neide. Ela está aqui
nos assistindo no Facebook. Deus abençoe. Marcelo, então, podemos encerrar, querido? Amém. Boa noite aí, meus lindões. Shalom. Fala aí. Eu vou estar falando depois. Sentar no nosso horário aí. Marcelão vai estar encerrando aí. Deus abençoe aí, meus lindos do YouTube e do Facebook. Irmãos, é sempre uma honra estar com vocês aí. Vocês têm nos acompanhado. Obrigado aí pela sua estar, né, todas as terças aí, domingo com a gente também. Pessoal do YouTube também, né? Infelizmente nós não conseguimos ainda, irmãos, ver aqui as mensagens, estar conversando, dialogando com vocês aí. Mas logo após aí estaremos. Vou orar, irmãos, e agradecer ao nosso bom Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Obrigado, meu Deus, Sim, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelo teu povo, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem mostrado, meu Deus, e tem testado teus filhos, meu Deus. E tem, meu Deus, cuidado de cada um de nós, meu Deus, com esse amor, meu Deus, que é incondicional, meu Deus. Esse amor que está sempre nos, meu Deus, surpreendendo, Amém, meu Deus. Deus. Esse amor que tem nos suprido, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, pela vida do Antônio. Obrigado por cada família, meu Deus. Apostólica, famílias, meu Deus, estão aí nos acompanhando de longe, meu Deus. Verdade. Obrigado, Senhor. Deus. Nos dê uma boa noite de sono, meu Deus. Que o Senhor venha estar conosco. E nós venhamos descansar, meu Deus, em paz com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, obrigado. E amém. 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 Graças a Deus. Boa noite, meus lindões. A paz, Neide. Boa noite, Neide. Deus abençoe, minha querida. Amém. Fica na paz também.